vamos estudar um botão muito importante aí para as provas de concurso, que é o nosso botão chamado mesclar e centralizar células. Botão que ficou famoso nas questões do Excel, mas que pode aparecer na tua prova também no LibreOffice Calc, porque o LibreOffice Calc tem esse comando que permite mesclar as células. Chegando agora aqui a Rose Nóbrega, boa noite, Rose, seja bem-vinda à nossa aula. Vamos agora, só para explicar também para a Rose e para os demais, que nós vamos falar sobre o botão agora mesclar e centralizar células, que está na barra de ferramentas padrão do LibreOffice Calc versão 4.4. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse passo a passo para explicar o botão mesclar e centralizar células? Primeiro, eu vou digitar 6 valores em sequência aqui, na célula A1, 3, na célula B1, 6 e na célula C1, 7. Depois, na célula A2, 1, na célula B2, 8 e na célula C2, 9. E agora eu vou selecionar estas 6 células. Acabei de selecionar essas 6 células. E vou clicar no botão, aqui como tu pode observar, o botão mesclar e centralizar células. Só que um detalhe importante aqui, antes de eu clicar no botão mesclar e centralizar células, que eu estou apontando aqui com o ponteiro do mouse para vocês, na barra de ferramentas padrão. Bem, eu tenho que te dizer primeiro o que esse botão faz, porque como a nossa prova é teórica, não vai ter o computador na frente, antes de usar esse botão na prática e te mostrar o que de fato acontece, nós temos que discutir, debater aqui entre nós temos que debater o que faz ele teoricamente. Então vamos lá. O botão mesclar e centralizar células, primeiro, mesclar significa transformar várias células em uma. Então a ideia do botão mesclar e centralizar células é essa: transformar várias células selecionadas em uma. Só que um detalhe, quando tu clicar nesse botão, ele vai te abrir uma caixa de diálogo, onde ele vai te perguntar se tu deseja lá manter o valor de todas as células ou manter o valor da célula mais superior à esquerda. Porque tu pode escolher. Após clicar no botão mesclar e centralizar células, ele vai te dar uma caixa de diálogo onde tu pode escolher sim para manter o valor de todas as células, não para manter somente o valor da célula mais superior à esquerda, ou ainda cancelar a operação. Mas vamos ver isso na prática. Acompanha comigo. Então, selecionei estas 6 células que tinham os valores indicados, cliquei agora no botão mesclar e centralizar células, e ele está exibindo aqui uma caixa de diálogo com uma pergunta que eu vou ler para vocês. Essa pergunta diz assim: deseja mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula? Se eu indicar sim, ele vai transformar estas 6 células em uma e vai manter o valor de todas elas. Vamos fazer isso. Vou clicar na opção sim. Percebe? Ele transformou as 6 células selecionadas em apenas uma, mas manteve o valor de todas elas. Manteve o 3, o 6, o 7, o 1, o 8 e o 9. Porque o mesclar e centralizar células transforma várias células em uma, isso é correto, mas se tu escolher a opção sim, ele mantém o valor de todas as células. Vamos desfazer a operação e repetir agora fazendo a escolha pela opção não. Então, de novo, selecionei estas 6 células, cliquei no botão mesclar e centralizar células agora, abriu a caixa de diálogo que eu informava para vocês, onde vem a seguinte pergunta: deseja mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula? Antes, quando eu escolhi sim, ele transformou várias células em uma e manteve o conteúdo de todas elas. Agora, se eu escolher a opção não, ele vai transformar várias células em uma e manter somente o conteúdo da célula mais superior à esquerda. Qual é o conteúdo da célula mais superior à esquerda? É o 3. Então, agora, como a minha escolha vai ser a opção não, percebe? Vou clicar agora na opção não. Ele transformou várias células em uma, mas manteve somente o 3, que era o conteúdo da célula mais superior à esquerda que eu tinha naquela minha seleção. Porque a resposta de prova, se ele sugerir, vou repetir, selecionar as 6 células indicadas, clicar no botão mesclar e centralizar células agora, e na caixa de diálogo que se abre, escolher a opção não, a resposta é: transforma várias células em uma, porém mantém somente o conteúdo da célula mais superior à esquerda, que nesse caso é 3. Então, quando eu clicar em não agora,
De fato, ele transformou várias células em uma, mas manteve somente o 3, que era o conteúdo da célula mais superior à esquerda. E outra dica importante, percebe que ele não só manteve o 3, como ele também centralizou esse 3 verticalmente e horizontalmente. Por isso que o nome do botão se chama mesclar e centralizar células, porque ele, além de mesclar, também conseguiu aí transformar várias células em uma, isso é o mesclar, mas ele conseguiu também manter somente o valor da célula mais superior à esquerda, que era o 3, centralizado horizontalmente e verticalmente. Por isso que o botão se chama mesclar e centralizar células. Por isso que ele tem esses dois indicativos, certo? Bem,